Caio, viver em ciclos e andar com o pé esquerdo? Sou um homem de fases. Inicio com uma vida desregrada, onde me entrego às drogas e ao sexo. Depois sempre conheço uma mulher que me salva. Aí vou para a igreja, me reconcilio e entro num fervor evangélico extraordinário. Prego para todo lado, muitos são salvos, mas ao mesmo tempo vou conhecendo mais e mais as mazelas da igreja. Aí eu vou desanimando. Até o tempo que eu chuto o balde e começo tudo de novo. Eu não consigo viver sem a consciência do evangelho, mesmo quando estou distante. Oro muito a Deus e vivo de forma honesta, mas acabo criando mecanismos de autojustificativa para as minhas atitudes que não condizem com o evangelho. Hoje estou bem melhor. Já cheguei a pensar que é a igreja que me cansa, pois jamais me canso do evangelho. O que fazer, Caio, para ser uma pessoa constante e sair dessa vida azarada? Não é um azar, é um vício de rito existencial que ele desenvolveu. Rito existencial? Isso virou uma sinapse neural num ciclo que não é imediato. Deixa eu ver se eu me faço claro. Existem certas sinapses neurais que fazem círculos curtos e imediatos. Você cria um vício, e olha como ele descreveu um rito. Todo rito praticado de maneira inconsciente e pulsional se transforma em vício existencial psicológico e produz sinapses neurais, condicionamentos de natureza pavloviana, do ponto de vista do sistema neural. Forma um sistema neural condicionado. Todo rito praticado compulsivamente, neuroticamente, vai virar esse vício, que vai virar hardware neural na gente. Me fiz claro? Sim. Todo vício. Tem uns que são curtos, no ciclo. Ele se fecha todo dia, ou ele se fecha em meio-dia, ou alguns se fecham em uma semana. Mas tem seus ciclos e tem seu tempo de rotação no ciclo. Aí dá a intervalada, porque o cara não aguenta a intensidade do ciclo. Aí a alma precisa de uma intervalada. Depois de uma intervalada, a alma faz uma barrigada pela falta de testosterona que o ciclo produz de intensidade, pela falta de hormônios de intensidade que o ciclo produz. Nessa barrigada ele começa a sentir a necessidade, aí ele promove um novo ciclo, rápido. São aquelas pessoas de ciclotimia diária ou semanal. Agora existem aqueles de ciclotimia sazonal, ciclotimia de season, de estações. Eu conheço muita gente assim, com ciclotimias sazonais. É o cara que... Você quando pastoreia, eu já estou pastoreando há 41 anos, não tem como, não é? Você não virar uma enciclopédia de observações, se você está ali para ver, para entender o que um pastor está ali para fazer. Ver, entender e ajudar. Então eu vi a vida inteira e vejo hoje. Tem pessoas, não é preciso ir longe, não. Nos meus pastoreios mais concentrados, mais longos, mais dedicados, que foram em Manaus e depois na Igreja Betânia. E aqui no Caminho da Graça, bem menos, porque eu já não estou com a idade nem com a energia em relação ao que eu me dava no passado. Mas eu observo aqui, para eu não ficar lembrando de coisas passadas, eu falo de coisas presentes. Tem gente aqui no Caminho da Graça que eu sei que durante o ano elas vão aparecer em 3 períodos intensos e vão sumir em 2. Quer dizer, o fulano ele vem, aí ele vai tocar, ele vai cantar, ele vai fazer, ele vai se envolver. Aí vai durar 3 meses, aí ele vai dar uma sumida uns 2. Aí eu sei que ele vai comer, vai se refastelar, vai fazer umas loucuras da consciência, aí ele vai voltar assim meio angustiado, vai ficar por lá e daqui a pouco ele diz: desculpa pastor, deu uma ausentada, eu não pergunto nada, ele também não me fala nada, mas ele já sabe que eu sei.
Aí diz, agora eu vim para ficar, todo ano ele vem para ficar 2 vezes, todo ano ele vai embora 3 vezes. Já 8 anos, então eu sei que tem ali uns 25, 30 que sofrem disso. Desse vício, que já virou um condicionamento que eles já praticam alguns há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Alguns têm a minha idade fazendo isso. Sazonal. Se viciaram na igreja, nessa salvação de ioiô. E conquanto no caminho da graça não existe a salvação de ioiô, mas a alma deles ficou oioizada naquele rito. Então eles têm que viver o período de não estarem salvos a cada 3 meses, 2 meses de angústia, a adrenalina a vida deles de uma culpa, que depois se transforma numa devoção psicológica sazonal e legalista, que tem prazo para acabar. Então, mano, você e a torcida do Flamengo no meio evangélico praticam frequentemente isso aí. Isso já virou até uma sinapse neural, como eu falei. A própria mente demanda o tempo do chutar o balde, tanto quanto a própria mente demanda o tempo de fazer sacrifícios de bodes e de touros, que é o período em que você fica se auto-justificando pelas funcionalidades da igreja que você a elas se dedica até o tempo do enfastiamento, do cansaço e da volta à gandaia. O que mostra apenas uma coisa para concluir, que a sua relação não é com Deus. O Deus da sua espiritualidade é a igreja. E como você disse, depois de um convívio eu vou tendo as decepções, você já sabe de antemão o que vai acontecer e que a saída para a gandaia vai ser a decepção. Ora, decepção sempre atendes convosco. Mas Jesus disse a mim, nem sempre me tendes. Então um cara que já entra nesse ciclo que você entra, já carrega uma predisposição, ainda que inconsciente, a repetir e a repetir. Porque a decepção final na igreja já é a autojustificação para o período do intervalo da gandaia. Você entendeu como você é óbvio? Você tem apenas que tratar da sua obviedade e dizer, chega de palhaçada. Isso acontece ainda porque o Deus da minha vida é a igreja. E porque a única maneira que eu entendi até hoje possível de servir a Deus é servindo a instituição religiosa, embora eu já saiba o que vai acontecer. E essa é a definição de insanidade do Einstein. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, esperando cada vez que faz obter resultado diferente. Aí é loucura total, não é, amigo? Então se enxergue e você será salvo. Tome a decisão de dizer, eu não sou uma vespa desse ciclo, eu vou matar essa vespa desse condicionamento pavloviano. E o meu vínculo será com o Evangelho, será com Jesus, será de gente grande. Jesus não me decepciona de 3 em 3 vezes. Como disse Policarpo, discípulo do apóstolo João, já velhinho, e quando o colocavam na decisão de ser morto e martirizado na morte, ou negar a Jesus e escapar de uma morte trágica, ele disse, não, eu tenho amado e servido o Senhor Jesus Cristo por mais de 90 anos, e Ele só tem me feito bem. Esses aí, amigos, não sofrem decepção, porque servem aquele que só tem nos feito o bem. Entenda, cresça, seja salvo.